Senhoras e senhores, mais uma vez sejam muito bem-vindos à SEG Info Brasil e mais uma vez eu recomendo que vocês assistam aos lugares anteriores antes de assistirem a esse lugar especificamente. Acho que vai deixar tudo muito mais divertido. Se você já viu, então vamos lá. No nosso terceiro lugar, temos o armazenamento feito com hash. Um assunto que a gente já viu aí em vídeos anteriores, coisas como MD5, coisas como SHA-1, mas aqui a gente vai ser mais preciso até, já que a gente está falando do mundo real, e já começa dizendo que esses dois já não pode utilizar. Eles já são fracos e não são recomendados. Aqui a gente vai falar de coisas como SHA-2 ou SHA-3. Então, no nosso caso específico aqui, a gente está usando SHA-256, que já é recomendado pelo NIST, já é um bom caso de uso. Qual que é a diferença de usar hash e de usar as chaves que a gente estava tratando até agora? A principal diferença dos hashes é que eles não são bidirecionais, eles são unidirecionais. Ou seja, quando eu pego a minha senha S123 e eu aplico um algoritmo de hash, a gente vai ter lá uma sequência de texto e a gente não consegue mais voltar atrás. A gente não consegue mais voltar ao que a gente tinha antes. Então, nesse nosso caso específico, onde a gente pegou a senha S123, aplicou o algoritmo SHA-256 e obteve isso aqui, a gente não consegue mais sair disso aqui e voltar para o S123. Isso é impossível de fazer diretamente. É possível com alguns ataques, como Rainbow Table ou Força Bruta, mas não é possível simplesmente através da aplicação de uma chave ou algo assim. Até porque os hashes não têm esse conceito de chave, o que faz eles serem já melhores que os anteriores. Agora vocês devem estar se perguntando, mas Cavinato, se a gente não consegue mais voltar atrás para a senha, isso não é um problema? Não, isso não é problema, isso é uma solução. Porque uma vez que o usuário digite a senha aqui S123 e a gente aplique o SHA-256 e obtenha aquela sequência de texto, a gente nunca mais vai saber que a senha dele era S123. Mas Cavinato, quando ele voltar aqui e digitar a senha dele, a gente não tem que saber que a senha dele é S123? Não! O que a gente vai ter que fazer quando ele voltar e fizer o login é justamente aplicar de novo o SHA-256 para obter uma sequência de texto. Se essa sequência aqui de texto for igual àquela que a gente tem armazenada, então ele pode entrar, senão não. Ou seja, mais uma vez a gente tem um algoritmo aqui que é determinístico. Para uma mesma entrada, como S123, se eu estiver aplicando o mesmo protocolo, o mesmo algoritmo, como SHA-256, eu sempre vou ter a mesma saída. Se eu botar S123 4, a saída vai ser completamente diferente. Se eu apagar o 4 e botar 3, a saída vai ser exatamente igual. Ou seja, vantagens de usar hash. Principal vantagem, assim como antes, 1 e 2, é que tanto em vazamento de base quanto em caso de bisbilhoteiros, a gente já não tem mais a senha em texto puro. Vantagem em relação ao método anterior é que a gente não tem mais essa chave para se preocupar, ou seja, a gente não tem mais esse elemento que se ele vazasse, a gente perdia toda a segurança. A gente não tem mais isso, porque agora a gente tem um algoritmo, um criptossistema chamado de hash, como, de novo, SHA-2, SHA-3 ou SHA-256, que pertence a essas famílias anteriores. A gente tem um sistema que naturalmente já gera uma sequência de texto. É isso que a gente vai ter que armazenar aqui. E toda vez que o usuário tentar fazer o login de novo, a gente só vai comparar isso com o resultado do hash disso com o hash que a gente tem salvo. Aqui a gente já começa a não ter a possibilidade de voltar a senha. Então, qualquer botão de esqueci a senha que salva a senha com hash nunca vai enviar para vocês por e-mail a senha em texto puro. Porque o site, de fato, o aplicativo, ele nunca está armazenando a senha. Ele está sempre armazenando o hash. Então, o esqueci a senha, nesse caso, sempre vai pedir para vocês criarem uma senha nova. Eles nem podem mandar a senha para vocês porque eles realmente não têm. E quais são as desvantagens desse método? São duas as principais desvantagens. A primeira é que a gente ainda tem aquele problema de que dois usuários com senhas iguais vão gerar hashes iguais. Ou seja, se o nosso usuário 004 criar a mesma senha S123, ele vai ter aqui
exatamente esse mesmo texto. Então, o hacker, de novo, ainda que ele não veja a senha, quando ele começa a ver uma repetição, imagina que essa base tem 1000 usuários e 10 deles têm esse mesmo hash, ele sabe que essa é uma senha mais fraca e que é mais fácil de quebrar. E em segundo lugar, como a gente viu em vídeos anteriores que falam sobre quebrando senhas com Hashcat, o grande problema aqui são dois também. Então o 2.1 são ataques de Rainbow Table, tabelas arco-íris. O que é isso? Como hashes são determinísticos, existe muito site, muita gente que gasta poder computacional para já criar os hashes, ou seja, pessoas que colocam qual que é o hash da letra A, qual que é o hash da letra B, e da letra C, e do AA, e do AAA, e do AAB, e do AAC. Ou seja, eles já criam tabelas que já vai ter as palavras com os hashes. De tal forma que às vezes, quando a gente pega algoritmos mais fracos, se tu botar no Google qual é o hash da palavra AAAMD5, provavelmente ele já vai te dar o hash disso, porque já foi pré-computado. Todo problema com hashes gira ao redor disso. Como eles são determinísticos e como tu não tem a chave para gerar algum tipo de aleatoriedade, toda vez que tu pegar um mesmo texto, jogar no SHA-256, por exemplo, ele vai dar a mesma saída. Então, ataques de Rainbow Table consistem basicamente em tu verificar se alguém já calculou o hash das senhas. Então, tu vai pegar uma base de dados cheio de hashes e vai tentar comparar aqueles hashes com esses hashes aqui. De novo, aqui a gente está assumindo que essa tabela vazou, o hacker teve acesso a essa tabela, ele está vendo um monte de hash e ele vai tentar comparar com hashes já conhecidos. E o outro problema que a gente viu no vídeo passado é de força bruta, claro. O hacker ele pode abrir o Hashcat e tentar atacar as 1000 senhas que a gente tem armazenadas aqui, com força bruta. Então o que o Hashcat vai fazer, a gente já viu isso no vídeo anterior, eu recomendo vocês assistirem, o Hashcat ele vai pegar de novo a letra A com o algoritmo SHA-256, ele vai calcular o hash. Para a letra B vai calcular outro hash. E vai sempre tentando comparar com todos aqueles que a gente tem aqui nessa tabela. Quando o Hashcat chegar no S123, que aliás é uma péssima senha e muito fácil de quebrar, o resultado do Hashcat vai ser esse, e aí a gente vai tentar bater com essa tabela e vai dar match com esse primeiro resultado. Então a gente vai conseguir chegar na senha S123 para esse usuário. E esse é um grande, grande problema. E a gente só começa a resolver isso daqui para frente. Por isso que o hash ficou em terceiro lugar e vamos ver o que aparece na segunda posição agora.